Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, onde nós estamos transmitindo o curso Conhecendo o Espiritismo. Meu nome é Regina Chadud e é uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, transmitindo essa aula que com certeza vai ser muito importante para todos nós. Nós temos o nosso chat no final. Quem quiser depois fazer alguma pergunta, nós estaremos à disposição. Então, como sempre, damos as boas-vindas aos nossos internautas, aos nossos amigos do SEMA que estão nos assistindo, e que nós possamos, assim, iniciar o nosso trabalho, como sempre, fazendo uma página do nosso Evangelho, que fala sobre a porta estreita. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e são muito poucos os que o encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, meus amigos, isso aí fica para a nossa reflexão de hoje, esse caminho tão difícil, que é o caminho pela porta estreita, que é o caminho das nossas dificuldades, e temos que fazer esse esforço de ultrapassar para a nossa conquista maior. Então, que nós possamos então fazer a nossa prece, para nós darmos início, então, à nossa aula de hoje. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos, Senhor, em Seu nome, em nome dessa irmã querida, em nome desses espíritos tão amigos, que nos conclamam ao conhecimento, ao estudo, que tanto esclarece e nos ajuda. Pedimos aos bons amigos que nos inspirem para que nós possamos transmitir o que nós preparamos com tanto carinho e que todos que vão aprender esses ensinamentos possam ter as suas mentes abertas na compreensão das lições de hoje. Assim, Senhor Jesus, é com alegria que nós damos início à nossa 5ª aula do curso. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus. Então, nós vamos recordar um pouquinho. Nossa aula hoje vai falar sobre reunião pública e sobre passe. Vamos recordar o que a Cristina Rosário, a semana passada, ela falou sobre centro espírita. E dentro do centro espírita, ela nos mostrou que havia, assim, muitas atividades, como o trabalho social, o trabalho doutrinário, o trabalho administrativo. E dentro do trabalho doutrinário, nós temos as reuniões públicas. E é isso que nós vamos falar hoje. E junto à reunião pública, nós temos o passe. Então, é muito importante que a gente entenda o que acontece, de um modo geral, dentro da nossa reunião pública. Como é que nós nos comportamos dentro da reunião pública e como nós deveríamos nos comportar, não é? O que é o passe? Por que nós recebemos tanta energia boa? Como é que vem essa energia? De onde vem? Vamos, então, estudar um pouquinho sobre isso. Isso é muito bom, porque assim, quando nós estivermos tomando passe, nós vamos receber esse passe de uma forma diferente. Então, vamos lá ver o que são reuniões públicas, que diz assim: são reuniões abertas ao público, com o objetivo de levar os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, através da doutrina espírita, assim como consolo e amparo a todos os que chegam ao SEMA. Quando nós dizemos a todos os que chegam ao SEMA, em qualquer centro espírita que está com a predisposição de levar conhecimento através da doutrina espírita, não é? E o consolo. Então, qualquer lugar, não precisa ser centro espírita, qualquer lugar que tenha esse objetivo vai nos ajudar bastante.
Mas aqui nós estamos falando do SEMA. E quando nós falamos do SEMA, a gente fica até meio suspeito de falar, porque a gente fica valorizando muito, mas temos que valorizar, porque esse trabalho é incrivelmente surpreendente em cada um de nós. Quem já passou por problemas e quem hoje está dentro do centro vai observar como é que os problemas ficaram bem pequenininhos diante do conhecimento que nós fomos adquirindo, como é que nós encaramos toda essa dificuldade. E como é que foi que nós chegamos à casa espírita? Então, várias maneiras chegamos. Nós podemos chegar à casa espírita através do atendimento fraterno, e esse atendimento fraterno, lá nós somos encaminhados para a reunião pública. Nós podemos chegar na reunião pública através de uma dor, de uma perda, de uma situação assim diferente que nós não estávamos acostumados e que de repente aconteceu, e viemos correndo buscar algum consolo, algum lenitivo, e alguém nos indicou, olha, vai lá no centro espírita que você vai ser ajudado. E outros vêm também através de outros centros, né? A gente frequenta em outros lugares, a gente vai a outros, mora em outros estados, outro município, depois chega, por exemplo, na Barra da Tijuca ou no Recreio, e ficamos procurando um local para nós darmos prosseguimento àquilo que nós conhecemos lá em outro lugar. Ou então a gente vem desde bebezinho, né, a família toda espírita, e aí nós seguimos aquele espaço dos nossos avós, dos nossos parentes queridos, que lá se encontram ainda, muitas vezes, nos incentivando. E como é que será que acontece durante uma reunião pública? O que será que acontece durante uma reunião pública? Será que nós chegamos na reunião e os espíritas que estão lá, aqueles encarnados, os nossos trabalhadores de colete vermelho, eles arrumaram o salão todo, botaram as cadeiras no lugar, prepararam tudo, separaram as pessoas onde vai ficar, quem vai ficar onde, né? Será que é só isso? Não, meus amigos, nós temos um trabalho maravilhoso antes da reunião pública, que é o trabalho dos irmãos desencarnados. Esses irmãos que chegam muito antes da equipe de colete vermelho chegar, eles chegam para fazer o quê? Para prepararem esse ambiente, para preparar tudo para quando nós chegarmos, sermos recebidos de braços abertos. Eles já colocaram no salão todos os aparelhos que vão cuidar de nós, para nos beneficiar. Quando nós chegamos à casa, eles nos recebem com o maior carinho, o maior amor, não é? Então é um trabalho anterior. E os desencarnados? Como é que os desencarnados chegam? Os desencarnados chegam e vão entrando. Não é assim. Existe um cordão fluídico em volta da nossa casa que não permite que qualquer desencarnado entre. Por quê? Porque se ele não estiver bem, se ele estiver desarmonizado, se ele não estiver equilibrado, se ele tiver com vontade de fazer balbúrdia, ele vai fazer. Isso vai desequilibrar uma reunião tão harmoniosa que deve ser uma reunião de casa espírita, e na nossa casa eles vão desarmonizar. Então, a espiritualidade não deixa eles entrarem. Eles são barrados. Barrados como? Só vai entrar pelaquela porta que eles determinarem, porque eles não podem entrar por qualquer lugar, por causa do cordão da energia, né, que envolve a casa, que não permite que eles entrem. Só vai entrar quem a espiritualidade permite que entre a nossa casa, permite que vá assistir a reunião. Quem são eles? São aqueles que muitas vezes já têm conscientização do trabalho, aqueles que já estão em níveis de arrependimento e precisam ouvir reunião pública para se aprimorar cada vez mais, para entender, né, o seu estado, para continuar como espírito no plano espiritual bem fortalecido. E a reunião pública ajuda muito. E eles então vão colocando os aparelhos, eles vão trazendo aparelhos que nós nem conhecemos, não é? E vão trazendo lá para a reunião, colocando nas mesas.
tem aparelhos para auscultar cada uma das pessoas que chega lá no salão que está com dificuldades, e eles sabem da dificuldade nossa. Colocam as telas na parede, e essas telas nós vamos ver para que servem mais adiante. Enfim, uma infinidade de aparelhos que nós não conhecemos, que nós não sabemos como é que eles são organizados no plano espiritual, como é que são feitos esses aparelhos, mas eles sabem que eles têm muita utilidade para os desencarnados, e eles utilizam esses aparelhos para o nosso benefício. Aí vai começar a palestra. Então a palestra começa, e aí o orador começa a falar, e junto a ele, um trabalho assim de muita harmonia, de muita afinização, tem o seu mentor, que é um espírito que está ali orientando, diante de tudo aquilo que ele preparou, porque ele prepara a palestra para fazer, e também de coisas que muitas vezes a espiritualidade precisa passar para ele, porque a espiritualidade sabe das nossas dificuldades, e muitas vezes tem pessoas que estão chegando a casa precisando ouvir determinado assunto, e eles inspiram o palestrante para que o palestrante possa tocar naquele assunto, trazendo assim um alívio grande para todos eles, para todos nós, né? Porque todos nós somos beneficiados. Então, são momentos de muita reflexão. Por exemplo, essa moça, ela estava assistindo a palestra, provavelmente o palestrante devia estar falando alguma coisa sobre família, porque ela tinha tido uma briga muito grande com a mãe dela, e isso estava no pensamento dela. Então, quando ela estava ouvindo a palestra, né, ela disse assim: nossa, essa palestra foi para mim. Qual de nós aí já não falou isso? Essa palestra foi para mim. Encaixou direitinho com os problemas do que eu estou vivenciando, os problemas que eu estou passando, não é? E aí a gente vai vendo que isso é ajuda espiritual, que de repente o palestrante não estava nem indo nessa linha, e de repente ele mudou, não é? Para poder atender, e a espiritualidade, como penetra no nosso pensamento, sabe de tudo que acontece conosco, então ela conduz para esse caminho para nos ajudar. E às vezes nós dormimos na reunião pública. Por que nós dormimos na reunião pública? Às vezes estamos muito cansados, no dia a dia é complicado. A pessoa trabalha o dia inteiro, mas temos que fazer um esforço para que isso não aconteça. Levantemos, tomemos um copinho com água, para que nós possamos estar acordados, porque é importante, porque se nós dormirmos, o que acontece? A gente desliga, nosso espírito vai embora. Só dormir, desafrouxa os laços e eles saem, não é? Então ele precisa estar ali ouvindo, aprendendo o ensinamento. A falta de atenção, às vezes eu não estou interessada no assunto, porque às vezes o assunto está difícil para eu compreender. Por isso a gente convida para vir estudar. Vem estudar na casa, porque o estudo ajuda na compreensão da palestra. E às vezes eu também estou tão preocupada com meus problemas do dia a dia, que eu vou me desligando da palestra, vou me desligando. Quando eu vou prestar atenção, eu já perdi o fio da meada. E aí fico desanimada, porque já eu não entendo mesmo, aí eu começo a entrar na sonolência. Outras vezes por devido ao acompanhamento espiritual. Às vezes eu estou tão envolvida com o nosso amigo espiritual que está me perturbando, apesar dele estar lá fora, e eu ainda fico pensando naquele problema, naquela situação, eu fico vibrando, então ele se liga a nós e nos imanta com a sua vibração, e muitas vezes adormecemos. Temos que estar muito acordados para isso, porque a reunião pública é para que nós ouçamos o ensinamento, para que nós despertemos, porque normalmente uma reunião pública está sempre falando do nosso dia a dia. Então, é importante que nós nos mantenhamos bem atentos, bem acordados. Aí, nós falamos o desencarnado estava colocando na parede uma tela chamada tela luminescente. Que tela é essa? É uma tela que vai projetando o pensamento do médium. À medida que o palestrante vai falando, quando ele fala de Jesus, aí vai aparecendo na tela o caminho que Jesus percorre junto, Jesus vai andando e os discípulos vão juntos, os ensinamentos
que Jesus fala, curando as pessoas doentes, dando os ensinamentos. Então aquilo aparece assim na tela, ajudando os desencarnados na compreensão daquilo que o palestrante está falando. São os recursos que a espiritualidade usa. Uma outra coisa importante é a evangelização infantil. As crianças, durante a palestra, as crianças ficam nas salinhas ouvindo, não é? E elas ficam ali ouvindo, sendo tratadas também pelos espíritos, enquanto a professora vai passando os ensinamentos da doutrina, elas vão sendo trabalhadas, vão sendo harmonizadas. Quantas crianças chegam tão agitadas na reunião e saem ali, como dizem os jovens, de boa, não é? Saem tranquilas, equilibradas, porque receberam o passe, receberam aquela ajuda dos espíritos amorosos. Como é a reunião na casa espírita? No SEMA. No SEMA é assim, tem os avisos gerais, nós damos os avisos, depois dos avisos, e o que consta desses avisos? O aviso consta de instrução da casa, pedidos que a casa faz, em mantimentos, né, em contribuição, divulgamos palestras que às vezes estão fora do nosso calendário, divulgamos encontros, cursos. Então é um momento de divulgação da casa para que todos possam se inteirar do SEMA. Aí temos o preparo, que é feito por um trabalhador da casa, também está inspirado pelo seu mentor. Temos a prece de abertura, depois nós temos a palestra pública, depois nós temos o passe, que nós vamos falar mais na frente, e depois temos a prece final e a fluidificação das águas. Então, finalizando, né, com a prece, é o momento de nós encerrarmos o nosso trabalho. E é nesse momento em que nós vamos pensar naqueles amigos que não estão ali, aqueles amigos que estão doentes, que estão aflitos, que estão trazendo qualquer problema, situação, em sua situação de vida. Então, nesse momento, nós ali fazemos a nossa vibração mental para todos eles e também para os nossos desencarnados. E na prece, durante a prece, quem está dirigindo pede que a nossa água seja fluidificada. E aí aquela aguinha que está conosco na nossa mão, na nossa bolsa, às vezes fica no chão, assim, perto da cadeira, dentro de uma garrafinha. Onde ela estiver, a espiritualidade irá, assim, fluidificar essa água. E essa água ali, né, ela é colocada nessa água. O que os espíritos colocam? Colocam energias boas para todos nós. E aí nós saímos da casa, bebemos aquela água, né? Damos essa água para os nossos parentes em casa, porque essa água não é específica para mim, é uma água que vai harmonizar. Então, nós assim podemos distribuir essa aguinha. E aqui nós vemos a figura de Jesus. Então, nós vemos Jesus aqui. O que Jesus está fazendo? Olha só. Jesus está impondo as suas mãos. E o que ele está fazendo isso? Ele está curando. Então, quando ele faz esse trabalho, ele impõe as mãos, Jesus está doando fluido. Ele sempre fez isso na sua passagem pela Terra. Doação de fluido para as pessoas doentes, para as pessoas necessitadas, as pessoas que estavam angustiadas, não é? Aflitas, e que nós chamamos de passe. Na casa espírita, o passe é o passar a mão, né? Não é esfregar a mão na pessoa, é passar a mão em volta do corpo da pessoa, doando as energias, que nós vamos falar agora que tipo de energias são. Então, Jesus não fazia esse trabalho de passar a mão, ele colocava suas mãos sobre a pessoa e das suas mãos saíam todas as energias necessárias para o reequilíbrio daquele ser, daquela pessoa que estava ali pedindo ajuda. Mas o passe é uma transfusão de energias. Quando nós damos o passe, nós vemos na casa espírita, quem frequenta a casa espírita sabe que o passe, nós vamos passar a mão em volta da pessoa, doando as energias. Antes, retirando, nós vamos falar.
né? O passe é uma transfusão. Nós não temos transfusão de sangue, a gente não tira o sangue ruim e bota o sangue bom. O passe é a transfusão de energias. Entram energias boas, saem energias ruins, desequilibradas. E vai alterar o campo celular. Isso está lá nos domínios da mediunidade, no livro de André Luiz. O passe espírita, qual é o objetivo do passe espírita? É o reequilíbrio do paciente. Trazer equilíbrio, bem-estar, harmonia, tranquilidade. É isso, é o objetivo do passe. Aqui a gente está vendo uma pessoa, quando a gente está vendo uma pessoa dar o passe, ela está doando energia. Ela está saindo pelas mãos dela um fluido. E a gente fala que não é fluido, é fluido. Muitos nós falamos fluido, mas não é fluido, é fluido. Então esse fluido vai sendo colocado em cada pessoa, né? Nós temos que estar em harmonia com essa pessoa que está sendo doando esse fluido. Muitas vezes passam por nós assim um médium, aí você, o teu pensamento, que nós temos esses pensamentos assim, eu não gosto de fulano, e ele que vai dar o passe em mim. Eu já estou cortando a minha vibração. Eu já estou criando um empecilho para receber. Então, o que é o passe? É ajuda espiritual, é ajuda daquele médium que com tanto amor e carinho vem ali para nos ajudar, para nos socorrer. Então, é um momento de nós nos colocarmos bem receptivos. Não importa se eu tenho algum problema, se eu não tenho problema com aquela pessoa que vai aplicar o passe em mim. O importante é que eu vou ser beneficiado por ele. Então, o paciente, ele precisa estar ligado ao médium. Ele precisa estar em afinidade com o médium. E o passe, uma coisa importante, que a casa espírita é o local onde nós aplicamos o passe. Nós não devemos dar passe, aplicar passe em outro local. Todos nós que fazemos o curso do passe, Risney, como é que eu vou fazer o curso do passe? Primeiro a gente tem que estudar. Temos que fazer o livro dos espíritos, o livro dos médios, estar trabalhando na casa, e aí nós somos indicados pelo coordenador, se ele achar conveniente, que eu já posso fazer o curso do passe. E aí eu me torno um passista. E nós, no curso de passe, ensinamos muitas coisas importantes sobre isso, sobre dar passe fora da casa. Nós não damos passe fora da casa, exceto em algumas situações, tipo o passe em domicílio, que já é um outro trabalho da casa, mas precisa ser combinado, tudo combinado. E passe em hospital, que a gente também não tem o hábito de dar passe em hospital, mas às vezes toda regra tem exceção, às vezes nós aplicamos o passe para socorrer, mas tudo isso precisa de autorização. No hospital, então, tem que ter autorização do hospital e autorização da casa, porque às vezes nós, naquela ânsia de querer ajudar o paciente, nós atrapalhamos o movimento do hospital. Isso pode causar uma desarmonia, né, naquele ambiente. Então, nós vamos vendo o seguinte, que cada um de nós, ao receber o passe, nós precisamos estar sintonizados. Porque se eu tomo um passe e recebo a influência do espírito que está junto de mim, e eu estou pensando no meu problema, no meu dia a dia, o que acontece com esse fluido? Ele é desperdiçado, eu não absorvo ele. Ele precisa entrar por aqui, olha, pelo nosso centro de força, que é o local por onde entra o fluido. Eu não vou captar essa energia. E ela vai se dispersar, vai bater e vai para fora do meu corpo. Então eu tenho que estar em sintonia, em harmonia. A mamãe grávida, por exemplo, vai tomar o passe, ela toma seu passe e ela mentaliza para aquele bebê que está em desenvolvimento dentro da barriga dela. Ele não está encarnado ali. Ele é um espírito que ainda está no plano espiritual, ligado vibracionalmente àquele corpinho que está lá, mas que recebe tudo aquilo que a mamãe pensar para ajudá-lo, não é?
Então, eu preciso fazer essa ligação com os espíritos, essa ligação com o médium que vai me aplicar o passe. Depois, nós vamos vendo os tipos de passe. Aí a gente tem o passe magnético, o passe espiritual e o passe misto. O que significa isso? Passe magnético, passe espiritual e passe misto. O magnético é aquele fluido que nós recebemos do médium. Todo médium, toda pessoa encarnada tem fluido que vai ser utilizado basicamente do próprio passista para o receptor. E esse fluido, está lá no livro do Jacó Melo Passe, esse fluido é para tratar os órgãos físicos de quem está recebendo. Trata o coração, trata o fígado, trata o pâncreas, trata o estômago, trata o intestino, né? Trata o joelho, trata o braço, trata o ombro. Toda a parte física é fluido material para tratar as células físicas do nosso corpo. E o espiritual? O que é o espiritual? O passe espiritual é o passe que se verifica pela doação fluídica direta dos espíritos sobre o paciente. Então não precisa ter o médium? Às vezes não. Às vezes a gente está na palestra pública e os espíritos estão trabalhando em nós, nos doando para todos nós o fluido espiritual. Mas normalmente, numa parceria muito grande de encarnado com desencarnado, na hora do passe eu recebo o passe misto, que é o passe material do médium, magnético do médium, e o passe que vem dos espíritos, que é doado também pelo médium. Por isso que muitas vezes o médium fala assim, eu também quero tomar um passe depois da reunião, que eu estou desarmonizado. Se ele é o primeiro a receber, ele recebe o fluido do mentor dele, não é? O fluido do mentor dele passa por ele para depois passar para o outro. Poderia passar direto, não é? Mas como eu sou uma pessoa ali que estou a fim de ajudar, de ser intermediário, eles aproveitam muito essa oportunidade para também cuidar daquele médium ali que está, de repente, desarmonizado emocionalmente. Não estou dizendo que esteja doente. Às vezes eu não estou bem. Quando é que nós estamos 100% bem? Difícil a gente responder isso, não é? É muito difícil. Então, a gente tem o passe misto, que é já falei, que vem dos espíritos e dos médios. E antes, quando começamos o passe, fazemos o quê? A retirada dos fluidos deletérios. Igual ao hospital. Você vai no hospital... Desculpe. Você vai no hospital e aí no hospital, você pede, ou os médicos pedem que os enfermeiros levem você para uma sala e faça uma asepsia, faça uma limpeza, uma higienização, retirando, né, trocando a nossa roupa, passando alguma coisa no nosso corpo, que nós vamos ser operados, a mesma coisa. Quando nós vamos tomar o passe, há a retirada dos fluidos deletérios. Todos esses fluidos são retirados pelo médium, através do trabalho que ele aprendeu a fazer. Depois eles doam. Aí, nessa doação, é que vem o fluido dele com o fluido do espírito, que está trabalhando naquele momento aquela pessoa. No final, a gente harmoniza, faz um contorno da cabeça até os membros inferiores. A gente não vai até o chão, porque nós estamos dentro de um salão, a gente não pode chegar lá. Normalmente vai até a altura do joelho, harmonizando, né, tudo aquilo que foi recebido durante a reunião, durante aquele passe. Depois temos a nossa água fluidificada, que os espíritos fluidificam a água. Nós normalmente estamos com a água conosco, ou no copinho, ou na garrafa. Eles vêm e fluidificam aquela água, nos ajudando. E todos nós podemos usufruir desta água. Beber a água quando acaba a palestra, né? E depois, ou levá-las para casa para levar para outras pessoas também. Por quê? Porque esta água é uma água de harmonização. Vai harmonizar as energias, todas as nossas energias. E eu esqueci de falar do fluido espiritual,
Vou voltar um pouquinho aqui, se eu falei em harmonização, me lembrei. Eu falei do fluido magnético e não falei do fluido espiritual. O fluido espiritual, aquele fluido que é dos espíritos, não é? Aquele fluido, ele serve para trabalhar as nossas desarmonias do nosso espírito. Angústia, tristeza, depressão, aquela raiva que muitas vezes a gente sente. Né? Nada no nosso corpo físico, é somente no espírito, vem tudo do espírito. E aí acaba refletindo, logicamente, no nosso corpo. Né? Quando eu estou com muita raiva, eu vou jogar essa raiva dentro do meu corpo, eu vou danificar o meu corpo físico. Por isso que eu tomo os 2 passos, dos espíritos, e recebo o fluido espiritual e o fluido magnético do médium. Ok? Então, o que Chico Xavier fala no livro Caminho, Verdade e Vida, encerrando a nossa aula? Ele diz que os passes, como transfusão de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E assim, amigos, nós aqui encerramos o nosso trabalho de hoje, felizes por esse encontro, que todos possam ter aprendido um pouquinho mais desses ensinamentos que são tão importantes, para que nós, agora, ao assistirmos uma palestra e ao recebermos um passe, com essa noção, possamos absorver melhor o que vamos ouvir e o que vamos receber fluidicamente. E assim, queridos amigos, que na semana que vem possamos estar reunidos novamente, dando continuidade ao nosso curso. Fazendo assim a nossa prece de agradecimento ao Pai. Agradecimento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. O caminho, a verdade, a vida, através dos teus ensinamentos. Que possamos aproveitar muito, Jesus, essa casa abençoada. Que todos nós, ao sairmos desse estudo, possamos refletir sobre o que ouvimos e agir, Senhor, na nossa vida da melhor forma possível. Abençoe os nossos esforços, Jesus. Envolva, Senhor, o nosso planeta. Envolva, Senhor, a nossa pátria amada, Brasil. Envolva, Senhor, os dirigentes dessas nações, para que todos possam agir de acordo, Senhor, para auxiliar o próximo e não para prejudicar. Que Deus nos abençoe e que na próxima semana possamos estar juntos, Jesus, a Ti, dando continuidade ao nosso curso. Que assim seja. Graças a Deus.